Boa tarde, bom dia a todos. Estamos agora às vésperas, amanhã domingo, dia 18, o 18º domingo do tempo comum. E a liturgia que nós estamos acompanhando, refletindo sobre ela, hoje ela tem assim uma mensagem que eu acho muito importante para os dias que nós estamos vivendo, difíceis, com todos os sofrimentos causados, pela quarentena, afastamento social, desemprego e outros sofrimentos mais. Mas aqui nós temos lições assim de esperança, de ânimo, de coragem que nos vem da palavra de Deus. Então, como outras vezes, começaremos lendo o texto da primeira leitura, que é muito curtinho, mas muito significativo. Esse texto, ele encerra a segunda parte do livro do profeta Isaías, mas que foi escrito no exílio, já no século VI, provavelmente lá em torno de 550, 540 antes de Cristo. Então ouçamos o que esse discípulo do profeta Isaías nos diz em termos de esperança, de retorno e de uma vida feliz. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem alimento, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com a satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas ao rei Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esse texto fala com imagens, de abundância, mas ele se refere ao retorno, é um convite para o povo se organizar e aproveitar a mudança política favorável a um retorno dos exilados que já estavam por aí 50 anos, claro, os mais velhos, que eram jovens quando vieram, mas ele está falando para os filhos desses que foram exilados e até netos também, Então, ele diz assim: quando voltarem para a terra prometida, não vai precisar de dinheiro para comprar isso, comprar aquilo, como eles estavam fazendo lá em Babilônia. Pouca gente foi bem sucedida, no sentido de que se meteram lá em negócios e cresceram. A maioria do povo, a maioria deles, trabalhava e ficava com pouco recurso da agricultura para a sua sobrevivência. Mas voltando à terra prometida, que é um dom de Deus, eles tinham certeza, segundo o profeta, de que seria mais fácil. E aí ele diz uma frase que interessa a nós agora na pandemia, onde o dinheiro curto parece que rendeu mais. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite, satisfação e revigoramento do vosso corpo.
nós podemos dar graças a Deus de ter visto tantos exemplos, seja presencialmente ou até praticando, de solidariedade e de amor para com aqueles que menos têm ou que não têm nada durante esta pandemia. Deus seja louvado por tudo isso. E vamos ao Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e também o pão e o peixe, e pronunciou a bênção. Não é que fez um sinal da cruz, ele abençoou, louvou a Deus pelos pão que é fruto da terra e do trabalho de tanta gente. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. E a mesma coisa fez com os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens. Sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então esse evangelho nos impressiona. Talvez a primeira impressão que tem é Jesus poderoso. Ele é Deus. Ele pode, de 5 pães e 2 peixes, alimentar 5.000 pessoas. Não é isso que a gente pensa? Foi isso mesmo que o diabo sugeriu a Jesus, até uma coisa mais difícil. Jesus, no deserto, sendo tentado, com fome, depois de 40 dias e 40 noites, ele foi sugerido pelo demônio, diz: transforma essas pedras em pão. E Jesus rejeita. Jesus não faz milagre para dar um espetáculo. Ele teve compaixão, como diz o Evangelho, né? Quando viu aquele povo, aquela multidão, ele queria descansar, refletir sobre sua missão, junto com os discípulos. E quando chega lá de barco, o povo já tinha caminhado a pé, sabendo mais ou menos onde Jesus ia parar. Então Jesus, em Mateus, se diz que Jesus, nessa ocasião, primeiro ensinou, depois multiplicou 5 pães e 2 peixes. Aqui não, Jesus curou as pessoas. Quando se diz ele teve compaixão, ele se colocou no lugar das pessoas doentes, sofredoras, atacadas de todo mal, e curou as pessoas. Então é compaixão, ele sofreu junto com estas pessoas.
E aí os discípulos, prudentemente, viram que o povo estava sempre ao redor de Jesus. Não tinha um relógio aí para bater, olha, está na hora, né? Não. Eles disseram, olha, o sol está descendo, daqui a pouco vai escurecer. É bom o senhor despedir o povo para que eles se virem. Né? Se virem. Busquem o que comer e um abrigo para dormir, eventualmente. Né? Pois é. Então, nessa circunstância, Jesus como que provoca, dai-lhes vós mesmos de comer. E eles tinham alguma coisinha lá, né? Eles tinham que 5 pães e 2 peixes, mas eles eram 12 discípulos. Os pães deles era aquele pão árabe, né? Que é feito com a massa não fermentada, em cima de uma pedra mais ou menos arredondada que está no meio do fogo. Então, quando a pedra está quente, colocam aquilo, às vezes até viram para o outro lado também, né? E o pão está pronto. Então, esse é o tipo de... E o pão dava para dividir, sem dúvida, não é? A gente fala sempre de milagre da multiplicação dos pães. Mas eu vou contar para vocês uma experiência que vocês podem fazer. Se a gente começa a ler esse texto e explicar, qual é a primeira conta que a gente aprendeu a fazer quando foi para a escola? Ah, conta de mais. E depois? A conta de menos. E em seguida? Ah, conta de multiplicar. E a última? Dividir. Então, isso está dentro da pessoa. Os pais ensinam as crianças, quando recebem um presente, ó, não vai dividir com teu irmão, tua irmã. Não é? Então, isso a gente vai aprendendo, porque a tendência nossa é sempre resolver o próprio problema, o egoísmo. Então, nós temos que ser educados. Jesus aqui não ensinou falando, ele ensinou fazendo. Cuidando das pessoas, curando-as. A palavra curar, ela significa também, na língua latina, não, Jesus não falou latim, mas foi traduzido o texto, cuidar da pessoa. Quem cuida da pessoa, cura a pessoa. Os nossos médicos, enfermeiros, enfermeiras, todo o serviço dos hospitais de campanha e outras clínicas, hospitais públicos, agora, quanto cuidado, com quanto sacrifício. E Jesus fazia isso. Então, quando Jesus manda todo mundo sentar, provavelmente na cabeça dos discípulos, o que é que ele vai fazer? Sem dúvida, no meio da grama tinha pedra. Podia dizer, agora vocês vão comer pão tirado da pedra. Não, senhor. Se a gente for contar, digamos, a fazer aquela matemática lá, ou melhor, contagem do que a gente aprende na escola, Jesus fez a conta mais difícil. Mas primeiro, ele não fez um milagre de nada. Ele pegou os pães, isto é, tirou os pães dos discípulos que eles tinham para eles comerem e mandou todo mundo sentar, deu graças, agradeceu a Deus e começou a dividir. Este é o milagre. Jesus se caracteriza pelo partir do pão. O partir do pão é o gesto de Jesus quando ele aparece aos 2 discípulos de Emaús, depois de ter explicado a palavra de Deus, né? E eles então convidam para ficar mais um pouco com eles, e aí arranjam o pão lá daquele restaurante, podemos dizer uma lanchonetezinha do interior, e vinho.
mas não se fala de vinho. Lá, simplesmente, na hora que Jesus parte o pão, é Jesus ressuscitado. Eles estavam lamentando Jesus morto. Estava aí ressuscitado. Pois é, então esta é a lição para todos nós. Nós podemos, sentimos que é possível, e vimos tantos belos exemplos também de empresas, né, que financiaram hospitais, financiaram isso, respiradores para tantos doentes. É possível. E nessa pandemia, nós aprendemos que o pouco que a gente tem pode se multiplicar. Nós aqui em Petrópolis começamos a celebrar nas comunidades, na paróquia de Santa Clara. Ah, que bom, agora temos a Eucaristia. Mas esse partir do pão da Eucaristia, Jesus mesmo, que está presente, ele se dá a nós para que nós tenhamos o mesmo gesto deles, de Jesus, em nossa vida. E que assim seja.